Olá, queridos amigos. Novamente estou aqui para esse nosso estudo e hoje nós vamos abordar Revoluções do Globo, o capítulo 9 do nosso livro A Gênese, né? Nós vamos esclarecer que a humanidade realizou até hoje grandes progressos, né? Que chegaram a resultados assim jamais imaginados, né? Pela ciência, pelo nosso conhecimento, né? Então é um imenso progresso que nós percebemos e acima de tudo isso, o que nos resta diante dessa imensidão, dessa beleza desse nosso planeta com tudo isso? Cabe algumas obrigações a nós, como de fazer reinar entre nós a caridade, a fraternidade, a solidariedade, para que nós possamos assegurar o bem-estar moral que é necessário. Então, as revoluções que nós vamos perceber do globo, nós vamos ver as revoluções gerais ou parciais, vamos analisar a idade das montanhas, o dilúvio bíblico, as revoluções periódicas, os cataclismos futuros, quais que são, né? Que é um ponto que eu acabei de falar agora mesmo, para dar o alerta a todos nós. E por fim, o aumento ou diminuição do volume da Terra. Então é um capítulo muito interessante, apaixonante, cada vez mais nós vamos ficando apaixonado por esse livro e por todos esses ensinamentos. Vamos fazer uma pequena prece, agradecendo ao Divino Amado Mestre por tudo que temos, por tudo que somos, por esse nosso planeta lindo, maravilhoso, pelas belezas da criação. A nossa gratidão, o nosso muito obrigado. Falta muito pouco. Nós podemos dar um pouquinho mais de nós, que nós possamos ter consciência de trabalharmos na caridade, na fraternidade, ter um olhar para o outro, com caridade e com muito amor, que cada dia possamos, a humanidade, nós, cada um de nós, pouco a pouco, nos desenvolvermos para o bem do outro, e com certeza desse nosso mundo, desse nosso planeta. Que assim seja. Nosso muito obrigada. Então vamos dar início ao nosso estudo. Primeiro aspecto, nós vamos falar das revoluções gerais ou parciais, né? Elas ocorreram nas fases de consolidação da crosta terrestre. Então, os períodos geológicos da Terra, que nós vimos lá no capítulo 7, que eu abordei com vocês, né? Esses períodos que nós estudamos, que se sucederam de forma lenta, gradual, né? Que fazem parte dessas revoluções aí gerais, à exceção do período diluviano. Então, transcorreram lentamente, sem transições bruscas. Então, toda a evolução que nós acabamos vendo e já analisamos ali no capítulo 7. Por isso que eu até repeti essa figurinha, para nós conseguirmos até relembrar alguma coisa lá. E durante todo o tempo que esses elementos constitutivos do globo levaram para tomar as suas posições definitivas, as mutações houveram de ser gerais, por isso desse tema, tá? Mas o que ocorreu aí durante tudo isso? Uma vez consolidada a base, só se deve ter produzido modificações parciais na superfície. Ou seja, consolidou. Passamos por todos aqueles períodos que nós estudamos, que foram 6. Né? Consolidou o nosso planeta, a Terra, tá? E deve ter produzido modificações parciais onde? Na superfície, certo? Então a Terra
durante tudo isso, também experimentou um grande número de transformações, no nosso livro é chamado de perturbações locais, que foram modificando algumas regiões, ainda continuando tudo aquilo que nós vimos. E essas perturbações, essas transformações, né, tiveram duas causas: o fogo e a água. Por isso que eu até coloquei nessa figura. Eles foram, assim, as causas dessas pequenas modificações que aconteceram depois que a Terra toda estabilizada, que passou por todos aqueles períodos que nós estudamos. Por isso, dessas transformações aí do nosso estudo que nós estamos, né, Revoluções do Globo, finalizando esse capítulo 9. Vamos então ver um pouquinho de cada um, sobre o fogo e um pouquinho sobre o que a água, né, trouxe dessas transformações. O fogo, até estou colocando aqui uma figura de um vulcão em erupção, ele produziu essas erupções vulcânicas, tá? Que acabaram enterrando, né, sobre espessas camadas de cinzas e de larvas, o quê? Os terrenos em volta dela. E esses vulcões acabaram fazendo desaparecer cidades com seus habitantes. Até hoje, quando nós temos alguns vulcões, algumas situações desse jeito, nós sabemos que ele modifica todas as transformações. Então, nós já assistimos muitos desses processos, né? Que ao redor acaba com cidades, às vezes tem algum vulcão vindo em erupção, essas cidades, as pessoas acabam se mudando de lá para poder, porque tem riscos, certo? E também o fogo acabou, o que a gente percebe, né, aquecimento das placas na Terra, acabam provocando terremotos. Eu trouxe essa figura, né, que eu achei interessante. O que um terremoto pode provocar? A destruição. Também é algo que nós vivenciamos, assim, nosso Brasil, onde nós estamos localizados, não passamos por essas situações. Mas em jornais nós acabamos assistindo em tais locais, terremotos. Tem países e localizações no globo que a questão de erupções vulcânicas, de terremotos, eles são muito mais assim assíduos em acontecer. No Brasil nós temos pouquíssimas situações, né? Um país muito abençoado. Então pode provocar terremotos e aí, quando acontece, vai ter levantamento dessa crosta sólida, vai ter modificação, tá? E com todas essas consequências, nós vamos ter levantamentos, modificações de toda essa crosta terrestre, afundamento de regiões na crosta, tá? Então, todas essas situações podem acontecer, né? Então, todas essas situações de vulcões, de terremotos, acabaram, assim, algumas porções de continentes acabaram se separando e formaram ilhas oceânicas, como aqui, né? E teve desaparecimento também de outras. O que aconteceu com isso? As águas se aumentaram, deixando seco alguns outros locais, tá? Formando o que se chama de braços de mar, né? Assim, ligando ilhas e continentes. Então, nem tudo é mar, nem tudo é terra, mas essas porções de continentes que acabaram se separando e formando essas, né, paisagens, essas formações que nós conhecemos. E o que nós temos que dizer quanto às águas, né? Quanto às águas, ela acabou produzindo a irrupção ou a retirada do mar em algumas costas. Então, elas inundaram ou ampliaram as costas, né? Parte costeira de mar, essas partes.
Também formaram lagos, teve transbordamentos de águas ou inundações, né? Aterros e embocaduras de rios, né? E acabaram criando novos territórios, como é o caso aqui de criação de novos territórios, como o Delta do Nilo. Então eu trouxe o Delta do Nilo aqui para vocês verem. Delta até, eu imagino por causa da a formação da letra delta, né, grega, e também o delta de Rodin. Aqui, esse delta do Rodin, ele fica na França, né? Então esses canais, essas inundações de água, né, trazendo assim novas paisagens, novos territórios, novas formações aí no nosso planeta, ok? Então isso é o que nós estamos focando, então, dessas revoluções gerais ou parciais, né? Que ocorreram em decorrência pela causa do fogo e da água, né? Dando continuidade pelo que nós chegamos a ver nos períodos geológicos, depois da tudo formado, com todas as etapas, a interferência da água e do fogo formou isso daí que nós acabamos de ver. Vamos agora passar para outro período que nós temos aí no nosso livro, que seria quanto às idades das montanhas. E as idades das montanhas, elas não têm assim anos de sua existência. Aquela montanha tem 10 anos de existência. Não, não é dessa forma que elas são analisadas, né? Ela não representa um número de anos da sua existência, mas sim um período geológico em que elas se formaram. E nós vamos ver alguns aqui, tá? Então, como que se vê esses períodos geológicos? Pelas camadas que elas têm, que nós vimos um pouquinho lá no capítulo 7, se elas são mais rochosas ou não, tá? Então, como que isso é constatado? De novo, que nós vimos lá no início do nosso livro, a ciência pela observação, né? Então, são os períodos de transição, certo? Então, aqui eu trago para vocês uma imagem dos Vosges da Bretanha. Então, às vezes, assim, a pronúncia de alguns nomes desses montes, vocês vão me perdoar, né? Mas, às vezes, eu não estou falando a pronúncia totalmente correta, o que vale é a intenção, certo? Então, por exemplo, esses Vosges da Bretanha, tá? No livro também é citado esse Conde d'Or na França, que são, esses dois, eles possuem montanhas muito altas. E eles pertencem às antigas formações e existem até hoje, tá? E como que sabe que eles são muito antigos? Porque foi observado o quê? Depósitos de hulha. Lembra que carvão que eu comentei lá no capítulo 7, né? Que são os mais antigos, aqueles terrenos mais antigos que se tem. E, por sinal, muitas dessas imagens que a partir de agora eu vou passar para vocês, muitas estão na Europa, acho que a grande maioria, Ásia, e elas são pontos turísticos, tá? Por uma curiosidade para todos nós. Como, por exemplo, o Jura se formou no meados do período secundário. Ele é contemporâneo dos répteis gigantes. Então, aqui só para vocês verem, né? Tudo isso. Que é o Jura? É uma cadeia de montanhas e, como eu comentei com vocês, é localizado lá na Europa. Os Pirineus, né? Que no livro ali está nos indicando, olha só, cada paisagem linda e maravilhosa. Eu fiquei assim, né? Nessas pesquisas, maravilhada com as belezas e com uma vontade de conhecer, como se fala, né? Quem sabe um dia a gente possa ter essa oportunidade. Os Pirineus se formaram mais tarde que o Jura, né? No começo do período terciário. Por exemplo, e esses Pirineus, pelo que eu andei pesquisando, parece-me que fica na Espanha.
O Monte Branco, né? Aqui para vocês verem, olha só como que é, não só dessa forma, mas com rios, com lagos, né? Então, esse Monte Branco, eles são posterior aos Pirineus. Então, eles datam da metade do período terciário. Olha só as paisagens, o jeito de ser, né? E tem o grupo dos Alpes. Por exemplo, os Alpes franceses, com o seu Monte Branco, por exemplo, aí em 4.807 metros, né? O que seria Alpes? Nós temos, o grupo de Alpes, por exemplo, ocidentais. Eles são posteriores aos Pirineus. Então, também que data aí do período terciário. O que são Alpes? São cordilheiras, que são montes de montanhas, né? Super extensas. E lá na Europa, que se formaram quando duas grandes placas tectônicas colidiram lentamente. E o que aconteceu? Empurraram o solo ao longo de milhares de anos. Então, resultou que nessas paisagens, nesses Alpes, nessas montanhas imponentes, que eu vou mostrar muitas para vocês, e que esses Alpes, eles se estendem, né, por vários países ali na Europa, né? Então, eles ficam normalmente ali no centro-sul da Europa e eles abrangem um território de 190.700 quilômetros quadrados, tá? Então, essa região alpina que nós estamos comentando engloba 8 países, né? Áustria, França, Alemanha, Itália, não sei pronunciar Liechtenstein, Mônaco, Eslovênia e Suíça. Então, por isso que a gente fala Alpes suíços, que eu trouxe aqui para vocês estarem vendo. Nós escutamos falar Alpes franceses, né? E alguns outros que eu vou mostrar para vocês a seguir. Esse é o Mont Blanc. Essa cordilheira Mont Blanc fica a 4.810 metros acima do mar, tá? E assim, ele é super lendário, super famoso, tá? E ele fica na fronteira, esse Mont Blanc, entre a França e a Itália. Tanto é que ele tem nome aí de grifes, né? Mont Blanc, etc. Devido a toda essa riqueza, essa beleza, certo? Aqui, por uma curiosidade, é um trem da região alpina aí, nesse Mont Blanc, né? Só para a gente ver a paisagem, como que tudo isso é explorado. E olha assim, o alpinismo também é uma atividade muito grande aí nesses montes. Por que eu estou mostrando isso? Porque é algo que nós já, assim, o próprio livro vem nos trazendo tudo isso e mostrando que todas essas montanhas, tudo isso que nós estamos vendo, está aqui hoje, no dia a dia conosco. Né? Nós conseguimos vivenciar, verificar tudo isso, observar como é próprio, né, da geologia ou enfim, o que nós estamos falando, tá? E aqui, por exemplo, o livro cita os Alpes Orientais, né? Então, que compreende as montanhas do Tirol. Olha só como que elas são, coloquei menos vegetação e aqui um pouco mais com vegetação, com lagos, né? Só para a gente ter uma ideia, tá? Essas montanhas do Tirol são as mais recentes, tá? Só se formaram no fim desse mesmo período e aparentemente elas estão no sul da Áustria. Aqui
é o Monte Huchuan, na China, que tem 2.155 metros, tá? Então, por que eu trouxe alguns ali da Ásia? Porque algumas montanhas da Ásia são posterior ao período diluviano, tá? Então, são mais contemporâneos esses montes e muitos vocês vão conhecer pelo nome. Eu procurei trazer alguns mais famosos, né? Como o Monte Apu, nas Filipinas, que tem 3.146 metros. Algumas curiosidades que eu encontrei, tá? Que esse Monte Apu pode entrar em erupção a qualquer momento, né? Então, são os vulcões aí adormecidos e que a qualquer momento isso pode vir, né? As larvas ou enfim, entrar em erupção. Olha esse Monte Rinjani na Indonésia, tem 3.726 metros, tá? A última erupção que aconteceu nesse monte, ela foi em agosto de 2016 e muitos de nós às vezes passa despercebido, né? Foi comentado, mas hoje nós estamos estudando sobre isso, né? Ele causou interrupção do tráfego aéreo na região, certo? Então, porque as cinzas acabaram assentando rapidamente, esse lugar aí ficou cheio até de trilhas, de pessoas que foram visitar, né? Só que é uma caminhada longa, tá? Às vezes até assim fala para se chegar lá 3 dias ou que for devido à altura ou enfim, né? E de repente pode encontrar aqui no meio, como eles falam lá assim, águas azul turquesa, né? Uma coisa assim, uma paisagem muito linda. E tudo isso prova toda a formação que nós vimos desde o início, né? Que no meio da Terra tem fogo no núcleo, né? Fogo, água, tudo isso daí com todas essas transformações que nós estamos vendo. E aqui o Monte Kinebal, na Malásia, ele tem 4.095 metros. Esse monte também ficou fechado, se eu não me engano, por 3 meses, né? Ele foi atingido por um terremoto aí de 6,0, foi em junho de 2015. Ele ocupa a posição da montanha mais alta do Sudeste Asiático, certo? O monte que tem na Mongólia, ele tem 4.375 metros. Ele é o pico mais alto na Mongólia, né? É uma das regiões que eles dizem que é mais intocada, menos intocada aí no planeta, tá? É necessário, são em torno de 400 quilômetros de carro, 17 quilômetros aí de caminhada para se chegar em algum acampamento nesse monte aí, certo? Então é um grande desafio, né? A beleza deve ser imensa. E o Annapurna, no Nepal, tem 8.091 metros, tá? Então ele tem mais de 8.000 metros acima do nível do mar, tá? É a 10ª montanha mais alta do mundo. E dizem que é uma das mais difíceis, deve ser mais íngreme, enfim, mais acentuado, né? Mais difíceis de subir. Falam que é mais difícil que o próprio monte do Everest, tá? E tem, por fim, aí o monte do Everest no Nepal, com 8.848 metros, né? E aí, imagino, eu fiquei pensando, como será que é estar nesse mais alto pico da montanha, tá? Ele fica, o Monte do Everest, na fronteira entre o Nepal e o Tibete,
né? E os ventos aqui podem chegar, né, pelo que eu observei em pesquisas, a 225 km por hora, tá? Então, tudo isso daí nós vamos perceber, né, esses levantamentos, que pode ter acontecido grandes perturbações, essas perturbações é o termo do livro, transformações nesses locais aí, né? Inundações mais ou menos, né, variáveis aí, né, que vão acontecer. Pode ser por deslocamento de água, mudança do curso de rios, várias transformações ainda podem ocorrer e já ocorreram. O próximo ponto que nós vamos estar vendo é o dilúvio bíblico, também conhecido como o Grande Dilúvio Asiático, tá? E ele deve ter sido ocasionado pelo levantamento de uma parte das montanhas daquela região. E como que eles sabem sobre isso, tá? Eles perceberam, né? Eles analisaram isso através da existência de um mar interior que se estendia do Mar Negro ao Oceano Boreal. E isso foi comprovado pelas observações geológicas, certo? Então, o que nós percebemos, né? Que é possível encontrar nessa região mares interiores, como esse mar de Azov, e também o que eu vou passar no próximo slide para vocês, o mar Cáspio. Esse mar aqui, na próxima figura que eu vou mostrar para vocês, vai dar para vocês observarem que ele possui água salgada e ele não tem comunicação com outros mares. Então esse mar aí de Azov, esse mar de Cáspio, eles têm essas características. E como que eles formaram? Tá? Então olha aqui, ó, o mar de Cáspio. Não tem ligação, tá? Ele tem água salgada e não tem comunicação com outros mares, tá? No nosso livro também cita, né? Aqui está o Mar Negro para nós nos posicionarmos, esse Mar de Cáspio. Então, olha só, não tem comunicação nenhuma. E no livro fala Lago do Aral. Aqui, né, nesse mapa eu encontrei como um mar, certo? E tem outros aí espalhados por essa imensa planície da Tartânia, certo? E que eles falam que parece ser restos daquele antigo mar. Okay? Mas olha só a grandeza, como que tudo isso, então, porque por essas pesquisas que eles falam desse dilúvio bíblico que nós vamos agora comentar. Então, além de outros fatores que comprovam a tese, né, que foi causado pelo levantamento da parte de uma montanha na Ásia, que foi provocando inundações na Mesopotâmia e nas demais regiões que vivia o povo hebreu. E foi devido a esses efeitos nesse local, né, que sugerem aí o livro de Moisés, certo? Tanto que a chuva não teria condições de provocar a inundação de toda a terra. Não teria como. Então, esse dilúvio asiático ficou na ideia, né? Na memória das pessoas. E o que eles falam? Que esse dilúvio asiático ele foi posterior ao surgimento do homem na Terra, tá? E aí é falado que é posterior ao grande dilúvio universal, que assinalou o início do atual período geológico.
Então, eu trouxe novamente essas figuras para vocês verem que não tem outras ligações, né, com outros mares e como que de repente tem um mar ali sem estar ligado aos outros grandes mares e tem água salgada. Então, essas são as comprovações e ainda tem estudos até hoje sobre tudo isso. Então, nós vamos perceber aí, né, que além de outros fatores, eles comprovam a tese do levantamento dessas montanhas, tá? Posterior ao dilúvio universal, porque as águas foram recalcadas para o norte na direção do Oceano Boreal e outra parte para o sul em direção ao Oceano Índico. Então, o que eles falam? Que inundaram, devastaram a Mesopotâmia, né? Que é a região onde que habitavam o povo hebreu, certo? Então, só para nos situar, vejam aqui, né? O Mar de Cáspio, a região da Mesopotâmia. Aqui está o Mar de Cáspio, que nós acabamos de comentar. E o que eles falam? Que embora esse dilúvio tenha se estendido por uma superfície muito grande, ele é atualmente averiguado, ele está sendo analisado, né? Se ele foi apenas no local ou não, tá? O que sabe é que não pode ter sido causado pela chuva, como se fala. Uma chuva tem torrencial de tantos dias, tá? Ainda mais assim de 40 dias, como consta na Gênese mosaica. Pelos cálculos, né, que cientistas fizeram, etc., prova que a quantidade de água caída das nuvens não podia cobrir toda a Terra, tá? Até, por exemplo, acima das montanhas para tomar tudo. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre, né, todo esse dilúvio, todo isso que é comentado e falado. Então, o dilúvio asiático, ele foi evidentemente, por todas essas provas, posterior ao aparecimento do homem na Terra, tá? E que o homem tem essas lembranças pela tradição dos povos, por todo o mundo, certo? Bom, então vamos entender esse dilúvio. No nosso livro tem uma nota de Kardec e que fala um pouquinho sobre ele. Fala da lenda indiana sobre o dilúvio, tá? Que segundo o livro dos Vedas, né, que Brahma, transformado em peixe, se dirigiu ao piedoso monarca, né, Vaisvavata, né, acho que é isso o nome dele, Vaisvavata, e lhe disse, eu vou trazer mais em slide para nós podermos acompanhar. Chegou o momento da dissolução do universo. Em breve estará destruído tudo que existe na Terra. Então, tens que construir um navio em que embarcarás depois de teres embarcado sementes de todos os vegetais. Esperar-me-ás nesse navio e eu virei ter contigo, trazendo à cabeça um chifre pelo qual me reconhecerás. O santo obedeceu, construiu um navio, embarcou nele e o atou por um cabo muito forte ao chifre do peixe. O navio foi rebocado, depois de muitos anos, com extrema rapidez, por entre as trevas de uma tremenda tempestade, abordando, afinal, o cume do monte Himalaia. Brahma ordenou em seguida a Vaisvavata
que criasse todos os seres e com eles povoasse a terra. É evidente que nós vamos perceber em toda essa lenda a analogia dela com a narrativa bíblica de Noé, tá? Esse livro dos Vedas, ele é anterior a Moisés. Então a narração dele, né, do dilúvio, não é uma cópia do Moisés. Então é provável que o Moisés acabou aprendendo tudo isso, né, com os sacerdotes egípcios e realmente refletido, né, tendo incorporado, né, teve tomado toda essa descrição, tenha entendido, compreendido, absorvido toda essa história do livro dos Vedas, tá? Então, da Índia, ela passou para o Egito, né, como uma crença, enfim, por isso que vem toda essa história e, portanto, quando contestam, teve dilúvio, não teve, então a Gênese nos mostra, por pesquisas, por tudo que nós estamos vendo, que não foi dessa forma, né? Então teve todas essas transformações realmente, que a geologia nos explica, que os cientistas, por observações, e até hoje, eles querem saber, será que foi no planeta todo? Não, possivelmente naquela região, né? E com todas essas lendas aí que aconteceram, tudo isso foi passado. Então, para nós dizermos, teve o dilúvio do jeito que está na Bíblia, nós estamos compreendendo que não. Bom, a próxima etapa, né? Nós vamos ver que além do movimento anual em torno do Sol, que é o de translação e de rotação, né? Que como nós estamos vendo, o movimento de rotação da Terra, né? Que esse movimento em torno do Sol, ele dá origem às estações, né? Origem ao dia, dá origem à noite. Além de tudo isso, a Terra, ela tem um terceiro movimento, né? Sobre o seu eixo, certo? Que se completa em cerca de 25.868 anos e que produz o fenômeno denominado em astronomia precessão dos equinócios, tá? Olha, 25.868 anos, nós temos que ter muita reencarnação, nessa não vai ser nem da outra. E eu vou trazer um vídeo, um pequeno videozinho de 2 minutinhos, para que nós possamos entender esse movimento de precessão dos equinócios, tá? Porque ele tem um movimento como muito pequeno e lento, como se fosse de um peão. Aí no próprio livro fala a morrer. É quando o peão vai perdendo a força e vai deitando mais. Eu vou trazer uma outra imagem num slide depois do vídeo, que vocês vão ver que fica um peão bem mais inclinado. E quando o peão está bem inclinado, é como se ele estivesse caindo, ele vai perdendo aquela força. Então é um movimento muito lento, imagine aí, né? Que é um movimento em torno da Terra que demora 25.868 anos, tá? Então vamos lá ver esse vídeo.
Então, né, essa precessão é uma oscilação circular, como um peão perdendo a força, em virtude do qual o eixo da Terra, mudando de inclinação, descreve um duplo cone. Então, olha aqui como eu falei para vocês do peão. Então, é um movimento muito lento, tá? Então, é bem tranquilo. E aí, é em uma amplitude de 23,5 graus, tá? Então, o equinócio é o momento em que o Sol, né, de um hemisfério para o outro, se encontra perpendicular aqui ao Equador, tá? A linha do Equador aqui, ó, no meio, certo? Isso acontece 2 vezes por ano. Aqui, por exemplo, nós vamos ver que vai acontecer o equinócio da primavera e do outono, certo? 21 de março, quando o Sol passa pelo hemisfério boreal, e 22 de setembro, quando volta, né, para o hemisfério austral de cada ano. Então, como a cada ano o momento, o equinócio avança alguns minutos, como nós vimos ali no vídeo, aqui a Gênese fala, né? Esses poucos minutos fazem horas, dias, meses e ano, né? Resultando daí algumas transformações, tá? Então aqui, quando nós podemos assim, o equinócio da primavera pode se verificar no mês de março, daqui a pouco pode ser em fevereiro, depois em janeiro, depois em dezembro. É engraçado se nós pararmos para observar o verão, janeiro, era um sol, às vezes eu comento isso, né? Todo janeiro era aquele sol, não chovia. Hoje, por exemplo, esse ano mesmo, choveu tanto de dezembro, janeiro, fevereiro e março, eu falei, nossa, as estações estão mudando, estão sendo totalmente modificadas, né? Então a gente percebe que todas essas modificações aumentam a temperatura, né? Vão modificando muitas coisas. E um outro detalhe que nós precisamos prestar atenção, que o Kardec, no livro, ele refere-se aos períodos das estações na Europa, onde ele viveu também, tá? Então, em consequência dessa mudança, dessa obliquidade aqui do eixo, olha assim, que a gente percebe, tá? Vai acarretar mudança, né, no Equador sobre a eclíptica, tá? O momento do equinócio avança cada ano 25 minutos e 7 segundos. Esse avanço é o que se deu o nome de precessão dos equinócios, tá? Então aqui, olha, o eixo da eclípsia e do Equador. Então, vocês podem perceber que ele, né, um mais retinho assim, tá? Vai se inclinando, apesar de todo aquele tempo. Bom, na nota também nós temos assim, o Allan Kardec fala que essa precessão ocasiona outra mudança, que é na posição dos signos, olha só, dos zodíacos, tá? Então forma aí, né, girando a Terra durante só um ano, à medida que ela avança, o Sol cada mês se encontra diante de uma constelação, que são em número de 12, que são os nossos aí signos, chamado constelações zodicais ou signos do zodíaco. Carneiro, né? Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, a Balança, o Escorpião, o Sagitário, o Capricórnio, o Aquário, o Peixe. Então, tudo isso forma um círculo no plano do Equador terrestre. Então, conforme o mês do nascimento de cada um, né, que vai nascer sobre tal signo, daí os prognósticos da astrologia, né? E, por exemplo, mas em virtude dessa precessão que nós acabamos de falar, os meses já não correspondem às mesmas constelações. Então,
Um que nasça no mês de julho já não está no signo de Leão, porém no de Câncer. E aí o próprio livro fala que cai essa ideia supersticiosa da influência dos signos devido a esse processo de precessão dos equinócios que nós acabamos de ver. Então, por isso que nós vamos ver que desse movimento, né, resulta que os polos da Terra aqui, né, não estão constantemente nos mesmos pontos do céu, né? Então, a estrela polar não será sempre a estrela polar. Os polos vão estar gradualmente inclinando mais ou menos para o Sol e recebendo deles raios diretos, mais ou menos diretos. É por isso que na Islândia e na Lapônia, né, localizadas no círculo polar, poderão, num dado tempo, receber raio solar como se elas estivessem na latitude da Espanha e da Itália, né? Assim, numa posição oposta, tá? Então, a Espanha e a Itália poderá ter a temperatura da Islândia, da Lapônia e assim por diante, a cada renovação desse período de anos. Então, o que o livro nos fala? Que as consequências desses movimentos ainda não são determinadas com precisão, tá? Pode não ter sido possível até então observar apenas uma da parte da revolução, de tudo isso que pode provocar. Mas o que se observa? Algumas consequências. Então, algumas consequências que eu vou dizer que não são nem presumidas. São fatos que nós já conseguimos observar. Como o aquecimento e resfriamento alternativo dos polos, né? Tá tendo desgelo, enfim. Por consequência, a fusão dos gelos polares, tá? E uma nova formação durante deles na outra metade. O que resulta daí, tá? Não estarem os polos permanentemente estéreis, ou seja, nos polos norte e sul não tinha vegetação. Então, o que pode acontecer? Tá tendo desgelo, surgindo um pouco ali, tal. Essas plantas aqui que eu trago para vocês são plantas árticas que cresceram ali no polo norte no verão, tá? Então, aquele solo que era improdutivo, só gelo e nada tinha, hoje já tem essa produção, né? Um outro, né, fator que pode, e nós sabemos que já está acontecendo, é o deslocamento gradativo do mar, fazendo que nós percebemos que vai invadindo pouco a pouco partes da Terra e pondo outras partes a descoberto. Aí para de novo as abandonar e voltar ao seu leito anterior. Aqui eu trago para vocês uma foto, né, da cidade de Santos. E aí nós percebemos uma faixa de areia aqui. Olha só como que tá, né? Essa é uma foto antiga. E hoje, nós olharmos essa foto, aqui a faixa de areia já diminuiu. Então, Santos pode ser invadida pelas águas do mar. Então, tem estudos no Brasil, nos Estados Unidos. Santos é outro local que está acontecendo muito isso, em Camboriú, né? E olha só, enquanto essas terras, enquanto são imersas aí, as terras recuperam os princípios vitais esgotados. Através do quê? Desses depósitos de matérias orgânicas e vão ressurgindo novamente mais férteis, né, após afastamento das águas, ou enfim. Então, esse movimento periódico é indefinidamente renovado, continuamente. Né, uma verdadeira maré universal aí de anos com essas transformações, enfim. E muitas vezes as gerações que nos sucedem, e muitos de nós acabamos passando despercebido tudo isso que está acontecendo e todas essas mudanças, né? Então, está sendo dado sempre alertas para que dessas transformações climáticas.
E um outro alerta é que o mundo sempre vai se modificando, as transformações, as paisagens, com tudo que nós estamos vendo e vivenciando, né? E é esse alerta que as gerações que se sucedem sem se aperceber de tais mudanças. E aí a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor tudo isso com os cataclismos futuros agora que eu vou passar para vocês. O próximo que nós vamos ver são os cataclismos futuros. Tudo isso que está acontecendo. E aí, o que é cataclismo, Sandra? São transformações de grande proporção na onde? Nessa crosta terrestre. São as revoluções geológicas, grandes inundações, grandes catástrofes, terremotos, vulcões, tudo isso, tá? Então, o que nós podemos dizer? Ai, mas nós estamos com essa transição planetária, enfim, vai mudar tudo. O que a Gênese nos diz? Que o período das grandes transformações na Terra está encerrado. A crosta está solidificada. Está extinto a maioria dos vulcões, tá? Então não é de se esperar grandes transformações na Terra. Ah, a Terra vai acabar, a Terra vai... Não. O livro está nos dizendo, Allan Kardec, né, está nos dizendo isso. Erupções vulcânicas ainda ocorrem, causando algumas transformações ali nos locais, umas inundações na área, tá? A natureza fluídica dos cometas afasta qualquer receio de choque contra a Terra, certo? Se ocorresse, poderia ocasionar 100 danos, tá? Porém, qual que é o alerta? Por outro lado, a irregularidade, a invariabilidade das leis que presidem os movimentos dos corpos celestes, tá? Então, tudo isso, o que nós estamos dizendo? Que afasta qualquer hipótese do choque entre planetas. O próprio livro está nos dizendo tudo isso. Então, fisicamente, a Terra está em um período de estabilidade relativa. Tá? Lógico que a Terra terá um fim, mas atualmente, tá? Vamos dizer que ela acabou de sair da infância, que ela está passando por um processo mais pacífico, né? Aí. Então, nosso planeta está em pleno trabalho de gestação do que agora? O próprio, né? A transição planetária nos diz isso, gestação do progresso moral, que é o que eu comentei no início do nosso estudo na abertura, tá? É aí que reside os nossos cataclismos futuros, a nossa transformação. Esses cataclismos futuros são gerados pelo homem. Olha esse trechinho, gente. Com convulsões muito mais morais e sociais do que físicas, né? Então, onde que está a causa nessas questões morais, sociais e físicas? E nós, homens. E aí o livro fala que até a nossa humanidade, né, buscar a nossa perfeição, observação das leis divinas, as maiores transformações ainda serão causadas por quem? Pelo homem, mais do que a natureza. Bom, e por fim, aumento e diminuição do volume da Terra, né? A Terra está diminuindo, não, né? Olha só, Galileu, o espírito de Galileu manifestou sobre isso em 1868. A Terra está diminuindo? Se nós digitarmos isso, nós vamos ver, a Terra está diminuindo, a massa da Terra está diminuindo, aumentando o volume da Terra. E o que ele fala sobre isso? Os mundos se esgotam pelo envelhecimento, vão diminuindo. ET
tendem a dissolver-se para servir de elementos de formação a outros universos. Então pode dissolver, servir de elemento para a formação de outros universos. Então, pouco a pouco, vai se restituindo o fluido cósmico universal do espaço, que foi retirado para formar-se, né? Porque tudo acaba sendo se desgasta pelo atrito, pelo movimento rápido, incessante do globo, tá? Então, tudo é reaproveitado. De que forma? Pelo fluido cósmico universal. Mas, de tudo isso, nós podemos dizer que a existência dos mundos pode se dividir em 3 períodos. O primeiro, eu trouxe uma figura aqui, né, uma figura que eu encontrei só para nós termos mais ou menos essa ideia, que o primeiro período foi a condensação da matéria, em que o volume do globo diminuiu consideravelmente, conservando a mesma massa. É o período da infância, tá? Aí o segundo período, contração, solidificação da crosta, eclosão dos germes, desenvolvimento do que? Da vida, do homem, aparição do tipo mais aperfeiçoado que é o homem. Então o globo está em toda a plenitude, a época da viralidade, a época da adolescência. E aí ele perde um pouquinho mais os seus elementos constitutivos, né? Seus fluidos um pouquinho mais, tá? Então ali, jovem, revitalizado no primeiro, no segundo e por fim, tá? À medida que os seus habitantes progridem espiritualmente, passa a ir ao período de decrescimento material. Decresce a matéria. E o que vai crescer? O que se espera, tá? Então, sofre perdas, não só em consequência do atrito, mas pela desagregação das moléculas, como uma pedra dura que, corroída pelo tempo, acaba sendo reduzida a um pó. Ao diminuir a massa do globo, passa a ser denominado gravitalmente por planetas mais poderosos, alterando seus movimentos e, consequentemente, as condições de vida, né? Isso é a terceira fase, descrepitude, após passar pela infância e virilidade. Então, à medida, o que é essa terceira fase, tá? À medida que nós vamos crescendo espiritualmente, a gente vai perdendo a parte material e sofrendo perdas dessa parte. Mas o que vai crescendo aí, né? Então, nascimento, vida e morte são as 3 fases por que passa toda a aglomeração da matéria orgânica ou inorgânica. E aí, indestrutível, só o espírito que não é matéria. Olha só a importância do progresso moral do homem. O progresso do nosso espírito. Porque à medida que nós vamos progredindo, a massa do planeta, tudo já vai diminuindo. Mas a importância, né, é dessa evolução espiritual. Vamos finalizar então. Então, para nós finalizarmos, os períodos de renovação moral da humanidade, né, moral, que nós acabamos de ver, coincidem como tudo leva a crer com as revoluções físicas do globo material que nós acabamos de dizer. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na Terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. Eu desejo a todos uma semana maravilhosa. Chegamos ao final desse nosso estudo do capítulo 9, né? Revoluções do globo.
que nós possamos ter esse esclarecimento da importância do nosso progresso moral, que sempre é dito pela nossa doutrina, e aí mais do que nunca esse capítulo vem nos mostrar quanto que tudo isso é importante. Peço para que vocês leiam, se tiver alguma dúvida estou à disposição, e na semana que vem nós teremos um novo estudo e até breve.